Olá, tudo bem? Bom dia, eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. É muito bom estar aqui de novo, mais uma semana começando, e o tema hoje é extraordinário, tireoide. Muitos de vocês gostariam de saber muito sobre a tireoide e hoje vocês vão aprender a fazer uma avaliação melhor sobre o seu estado, se você realmente tem uma tireoide funcionante ou não, mesmo ainda sem saber se você tem através dos exames de laboratório, tá bom? Então, o que é a tireoide? Tireoide é uma glândula bem pequenininha, pesa em média 15 a 20 gramas, tá? E está localizada aqui na porção anterior do pescoço. Tem dois lobos, direito e esquerdo, e o istmo. Então são três partes que ela tem. E qual é a função dessa tireoide? Ela é a principal reguladora do seu metabolismo, é isso mesmo. Então a temperatura basal, a temperatura do seu corpo, vai depender do estado de saúde da sua tireoide. Então, quando a gente fala de tireoide, a gente está falando da parte energética do organismo, né? Eu sempre faço uma analogia, assim para vocês raciocinarem, que a tireoide é como se fosse o combustível do seu veículo. Alguém já ficou sem combustível? Então, você tem uma ideia que quando você tem um combustível, você vai à distância que, né, da sua autonomia, mas quando você perde seu combustível, você fica no meio do caminho. Então, a tireoide é essa parte metabólica, onde vai te dar a energia vital. Tem um diagnóstico que a gente sempre faz quando a gente inicia um exercício físico e você, cansada, desanimada, melhora com a atividade física, é sinal que a sua tireoide não está funcionando, porque o que a gente deveria é iniciar uma atividade física já com essa disposição, mas não é o caso, não é mesmo? Sobre a tireoide, eu vou classificar em dois tipos de tratamentos específicos, assim, duas causas, porque tem várias, mas as mais importantes é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Qual que é a diferença dos dois? O hipertireoidismo é quando a sua glândula tireoide está produzindo por excesso, tá? Você produz excesso de hormônio tiroidiano, esse hormônio cai na sua circulação, causando distúrbios bem assim notórios. Quais são os principais sintomas de uma tireoide que está hiperfuncionante? Você perde peso, você tem a pele seca, você tem irritabilidade, tremores, mas não é o caso principal, né, da tireoide, essa alteração. O hipertireoidismo acomete aproximadamente 10% dos casos de deficiência da tireoide. O grande problema está no hipotireoidismo, que é uma pandemia, né? Você vê hoje cada dia mais pessoas com hipotireoidismo. O que significa hipotireoidismo? É uma hipofunção, é uma deficiência na produção de hormônio. Sua tireoide, que deveria produzir uma quantidade X por dia, ela não consegue produzir. Então ela tem um declínio hormonal, baixando a sua temperatura, baixando o seu metabolismo, causando vários sintomas. E quais são os principais sintomas que você vê numa pessoa com hipotireoidismo? Começa a aumentar peso, aumenta o nível de colesterol, começa a ter problema intestinal, é isso mesmo, o seu intestino começa a ficar lento, ele fica preso, né? Você começa a ter uma pele também, a sensibilidade da pele, às vezes a pele fica seca, você tem queda de cabelo, unhas frágeis, irritabilidade, mau humor, tudo é a tireoide que causa, tá? Mas a tireoide, como é que você vai saber tratar essa tireoide? A gente vai descobrir hoje aqui também. Um teste bem simples para você fazer, se você tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, é em casa mesmo. Você às vezes nem precisa de um laboratório. Claro que fazendo as análises fica mais fácil, mas você pode fazer um teste hoje mesmo com você. Ao despertar, você vai acordar de manhã cedo, vamos supor amanhã de manhã, e antes de levantar da cama, você vai pôr um termômetro embaixo do seu braço, na axila, e vai deixar durante 5 minutos, tá bom? E aí você vai retirar esse termômetro e vai avaliar a sua temperatura basal. Uma temperatura basal, que é a temperatura ideal do corpo, está relacionada a aproximadamente 36,6. 36,4, 36,5, 36,6. Se tiver abaixo disso, você tem uma deficiência, uma hipofunção da sua tireoide. Quer dizer, seu corpo não está aquecendo, então você está tendo um metabolismo mais lento. Agora, se você tem uma temperatura mais elevada que 36,9, 36,8, 9, 37, pode ser sim que você esteja com uma tireoide hiperfuncionante, produzindo mais hormônio do que o necessário. Salvo nos dias que a mulher tem o ciclo menstrual,
ou uma gripe, num resfriado, que tem uma infecção causando uma elevação da temperatura por uma febre, tá bom? Então, esses dias, se você está tudo normal, não está nesse dia do período menstrual, ou você não está com uma gripe ou um resfriado, meça a sua temperatura e aí você vai ter uma ideia de se você tem ou não uma alteração da tireoide, tá? Mas quais são as principais causas que acometem essa tireoide? Por que tanta gente está tendo problema da tireoide hoje? É genético? Não, não é genético. Tem uma parcela sim genética. Mas quando você vê um crescimento exponencial, tá, de mais pessoas, na família ou não, tendo esse problema da tireoide, com certeza isso aí não é genético. É mais comportamental, ou intoxicação, ou deficiência. Hoje eu vou falar bastante sobre o hipotireoidismo, que é o principal. Tá? E dentre o hipotireoidismo, você sabia que 10 vezes mais mulheres têm chance de ter hipo do que o homem? Infelizmente, vocês mulheres têm essa infelicidade de ter mais chance de ter hipotireoidismo. Mas qual que é a principal causa? Por que a mulher tem mais hipotireoidismo do que os homens? Normalmente isso acontece na puberdade, porque a principal deficiência do hormônio tireoidiano é decorrente da deficiência de iodo, exatamente. Ninguém consome iodo adequadamente. Tanto é que até a medicina ainda classifica o iodo como desnecessário, sendo que é fundamental para o nosso, né, funcionamento. E quando a mulher precisa de mais iodo nessa parte da puberdade, não só a tireoide vai usar iodo, todos os órgãos utilizam, mas as principais são, né, os órgãos sexuais femininos que estão em desenvolvimento. E aí, como a deficiência de iodo é notória, não vai ter o suficiente para produzir o hormônio tireoidiano. Então você tem uma chance muito grande na puberdade de já desenvolver um hipotireoidismo. Basta suplementar iodo, mas não o iodo que a gente está acostumado. É o iodeto de potássio com iodo metalóide. Depois um dia eu posso te explicar bem direitinho. Eu vou dar uma aula para vocês sobre iodo, tá bom? Muito interessante. Mas quais as outras principais causas também de hipotireoidismo, né? E que também levam ao hipertireoidismo? As principais são as intoxicações e deficiências nutricionais, tá bom? Para você ter uma ideia, alguém já ouviu falar de hipotireoidismo tipo 1 ou tipo 2? Não, né? É que nem a diabetes. Existe o tipo 1, existe o tipo 2. Mas na literatura a gente não aprende a fazer um diagnóstico do tipo 1 ou tipo 2. O tipo 1, quase que exclusivamente, a grande maioria do hipotireoidismo, é por doença autoimune. A gente chama de doença de Hashimoto. Essa doença de Hashimoto, que antigamente se falava tireoidite de Hashimoto, não é uma tireoidite de Hashimoto, é uma doença de Hashimoto, porque é uma doença sistêmica autoimune que ataca a sua tireoide. Mas ela não ataca só a sua tireoide, ela ataca todo o seu corpo, todo o seu organismo. Então a principal é a Hashimoto. E da onde que vem essa doença de Hashimoto? Da permeabilidade intestinal, uma doença acometida pela inflamação da microbiota, causando uma permeabilidade, o leak gut. E esse leak gut vai causar essa alteração autoimune que vai atacar a sua tireoide. Lembra que a gente conversou sobre leite, sobre glúten, sobre agrotóxicos, sobre muitas outras coisas nas aulas anteriores? Então, a principal causa de Hashimoto é o consumo do leite e seus derivados e o consumo do glúten, tá bom? Que é o trigo, centeio e cevada. Mas não para por aí não, tá? Outras grandes causas também da doença de Hashimoto pode ser cargas virais, né, pode ser intoxicações, né, por agrotóxicos, por metais tóxicos, que infelizmente nós no mundo onde vivemos é difícil ser saudável de tanta agressão que nós sofremos de todos os lados. Tá? Agora, se não é o Hashimoto, doença autoimune, qual é a outra causa do hipotireoidismo? É o tipo 2, que ninguém ouviu falar até hoje, mas existe. O tipo 2 é uma desnutrição, é uma deficiência de minerais e vitaminas levando a uma falência ou a deficiência da produção do hormônio tireoidiano, tá bom? O corpo é um construtor, vamos fazer esse raciocínio, mas para construir precisa do quê? Matéria-prima, e nada também para a tireoide é a mesma coisa. A tireoide é uma construtora, é um órgão que constrói no organismo, mas para que ela produza esse hormônio, ela precisa dos materiais necessários, os minerais, as vitaminas. Para você ter uma ideia, precisamos de no mínimo 8 vitaminas necessárias para produzir um hormônio tireoidiano. Se uma delas está deficiente, com certeza a sua tireoide vai estar deficiente também. Eu quero dizer também umas curiosidades sobre a tireoide. Você sabia que a tireoide, a cada 17 minutos,
todo o sangue do seu corpo passou por ela? Para você ter uma ideia que como é importante ter uma tireoide funcionando. Porque se a cada 17 minutos todo o seu corpo, seu sangue do organismo passou pela tireoide, e a tireoide ela é importante para o seu metabolismo, se você tem uma tireoide deficiente, com certeza você não está tendo energia suficiente para os seus dias, tá bom? Ela varia de 15 a 20, 25 gramas, tá? A principal causa dos distúrbios da tireoide também, quando a gente diz hipotireoidismo de Hashimoto, mas a gente diz também o hipotireoidismo de tipo 2, que é a deficiência nutricional. E uma das principais causas desse distúrbio é a conversão do hormônio T4 em T3. Né? Porque a tireoide ela não produz um hormônio, ela produz T1, T2, T3, T4. São 4 tipos de hormônios. Mas a gente sempre trabalha com o T4 e alguns médicos com o T3, no meu caso, tá bom? Porque para mim o T3 é muito mais importante que o T4. Então, quando você tem uma deficiência de T4, é porque está havendo uma deficiência de selênio, muito importante. E quando você tem uma deficiência de T3? Provavelmente é uma deficiência de ferro, porque o ferro é a matéria-prima principal para fazer a produção do T3. Olha que interessante, como os minerais e as vitaminas são importantes para produzir os nossos hormônios. Tá? Então, não adianta você chegar, fazer um exame de sangue e de repente vai lá no médico e ele te passa uma levotiroxina, que é o T4. A levotiroxina é um hormônio sintético que não vai corrigir todas as deficiências da sua tireoide. Então você vai estar suplementada, mas você não vai se sentir satisfeita e com aquela energia, mesmo com a tireoide sendo normalizada no exame de laboratório. O exame químico laboratório é um papel. Isso não significa que você está corretamente, metabolicamente, sendo bem tratado. Outra coisa bem interessante, que normalmente eu não peço TSH, porque TSH é um exame que a gente avalia a hipófise, não é a tireoide. TSH é o hormônio hipofisário do cérebro que estimula a sua glândula tireoide. Avaliar o TSH não vai me dizer se você tem uma boa tireoide funcionando, porque ela é hipofisária. O importante é dosar o T3 livre e o T4 livre. Nunca total, porque o total está aderido à proteína e está inativo e não tem valor como leitura no exame, tá bom? Mas o melhor de todos é a temperatura basal, lembre-se disso. Se seu corpo está com uma temperatura 36,6, sua tireoide está funcionando. Se está abaixo, com certeza ela está deficiente. Aí a gente tem que fazer uma investigação para ver qual é a causa dessa pequena alteração da tireoide, que é importante para o nosso organismo. Outra coisa importante, causas de alterações. Eu já falei sobre as deficiências de iodo, deficiência de aminoácidos, deficiências, né, de minerais. Também pode ser por causas virais, um vírus da Epstein-Barr, né? Pode ser irradiação, se você faz muito raio-x, né? O raio-x é irradiação, então se você recebe muita carga de radiação, com certeza você vai afetar a sua glândula tireoidiana e vai ficar deficiente. Também temos as doenças autoimunes, como nós explicamos, mas toda doença autoimune é disbiose, é microbiota intestinal, é o leaky gut, intestino permeável, tá? Então você consegue corrigir, sim, qualquer doença autoimune, desde que você corrija a causa primária dessa lesão. E começa no intestino, sempre começa no intestino, tá bom? Outra coisa, ferro. Quantas mulheres hoje em dia têm deficiência de ferro porque tem um ciclo menstrual irregular com fluxo intenso? Se vocês, meninas, mulheres, têm um fluxo menstrual acima do normal, com escapes também durante o mês, com certeza você vai ter uma deficiência de ferro que vai levar a uma alteração da sua tireoide. Então, fique atenta a isso, tá bom? Já falei sobre o Hashimoto, as possíveis causas, também é doença autoimune, mas que é o leaky gut, tem a carga viral também, metais tóxicos, agrotóxicos, que a gente vive num mundo cheio de pesticidas. Agora, por que tanta gente, além disso, tem hipotireoidismo? Porque a gente não está acostumado a suplementar as vitaminas necessárias. Por mais perfeita que seja a sua alimentação, digamos assim, você tem um prato variado, saladas, legumes, verduras, né? Proteínas, carboidratos, tudo colorido, tudo perfeito. Excelente, você fez uma boa escolha.
mas isso não é suficiente para te dar uma boa nutrição, porque o alimento que chega ao nosso prato é insuficiente em minerais e vitaminas. Então, se você não fizer uma suplementação à parte, estaremos super bem alimentados, mas ao mesmo tempo desnutridos. Suplementação é essencial, tá bom? Deficiência de iodo. Esse sal iodado que nós consumimos no supermercado não é um iodo adequado. Esse iodo é iodo orgânico. E o ideal para a tireoide é o iodo inorgânico. Para você ter uma ideia, nem é a tireoide que usa iodo. É ela que produz seu próprio iodo. Mas um dia eu vou dar uma aula sobre isso, tá? Caseína, que é o leite, né? A proteína do leite. Né? A albumina, que também causa essas deficiências. E também as próprias dietas inflamatórias. Quais são essas dietas inflamatórias? A alimentação que não é um alimento correto. A gente classifica os alimentos em ou é alimento de verdade ou é um produto alimentício. Produto alimentício é o que já foi industrializado, foi processado. Eles estão nulos de vitaminas, minerais e fibras. Então, se você consome mais produto alimentício do que alimento de verdade, com certeza você vai ter várias deficiências no seu organismo. Então, evite pães, biscoitos, bolachas, iogurtes, tudo que é processado. Busque o que a natureza te proporciona. Evite consumir o que a indústria te proporciona. É uma diferença muito grande, tá bom? Outra coisa, estilo de vida. Pessoas sedentárias, fumantes, que ingerem bebida alcoólica em excesso, ou até mesmo somente fim de semana, mas que é acumulativo. Eles sim, uso de drogas, né? Falta de descanso, pessoas estressadas que às vezes trabalham de noite, durante o dia não dormem tão bem. Então, todos esses distúrbios que vão elevar o seu nível de cortisol vão causar também perturbação da sua tireoide, tá bom? Uma coisa importante também sobre os químicos. Tem muitos bisfenol, pesticidas, que vão levar a uma intoxicação. Algo que eu não falei para você que é importante, e a gente tem isso diariamente em nossa casa, né, na casa de todos nós, são os contaminantes que causam uma deficiência da produção de hormônio também da sua tireoide, que estão em todos os lados. Quais são eles? São os halógenos. Então, quando você tem uma intoxicação por halógenos, você vai ter uma deficiência na produção de hormônio tireoidiano. E que são halógenos? São esses. Halógenos, na tabela periódica, eles são aqueles elementos químicos que estão junto na mesma linha do iodo. Então, quais são eles? Cloro, flúor, bromo, são os principais. Tá? Então, quando você consome alimentos com cloro, com flúor e com bromo, o iodo não vai conseguir entrar na tireoide para fazer a função, né, de conversão em hormônio. E aonde está presente esses elementos, esses halógenos? O cloro na água. Evite consumir água que não seja filtrada. Mas lembra quando dei aula sobre água? Evite consumir água com cloro, mas também evite seu banho, porque o banho, quando você toma seu banho, você absorve pela pele o equivalente a 2 copos de água. Piscinas tratadas com cloro, exatamente. Se você mergulhou numa piscina com cloro, na outra ponta, você vai sair com deficiência da tireoide, tá bom? Cuidado com esse cloro. E o flúor? Flúor também presente na água e principalmente nos cremes dentais, que é totalmente desnecessário para evitar a cárie. O flúor não previne cárie. E o flúor é um resíduo tóxico, é um lixo químico da indústria química que conseguiu jogar na água e no creme dental e inventando uma história que previne cárie. Tem muitos países da Europa e muitas estados dos Estados Unidos que já foi proibido o flúor, tá bom? O Brasil ainda não, mas mesmo que seja liberado, evite fazer o consumo de flúor. E o bromo é o brometo, é o bromato, é o fermento do pão. Quanto mais pão você consumir, mais hipotireoidismo você vai adquirir, tá bom? Então, cuidado com os halógenos. Então, a gente consegue também, através de alguns suplementos, eliminar esses halógenos, fazer uma desintoxicação desses produtos químicos, tá bom? Você sabia que a maioria dos hipotireoidismos, como na diabetes, não são diagnósticos? Não são diagnosticados. E se são diagnosticados, são muito maltratados, porque não se trata a tireoide com o hormônio tireoidiano, somente o T4, tá bom? Ele é insuficiente, sem falar que ele é um produto químico que não vai refletir a verdadeira a quantidade hormonal do seu organismo. Então, busque um médico que entenda de tireoide, tá? Que realmente trate o todo. O que eu sempre falo no meu consultório,
Eu não vou tratar a tireoide do paciente. Eu vou tratar o corpo onde vive a tireoide do paciente. É o todo que se trata, não é o que você vê. Se você trata somente aquele órgão que está doente, você não consegue recuperá-lo. Você vai tratar o ambiente onde vive aquele órgão doente. Aí sim vai ser uma remissão e uma correção correta e adequada. Hoje eu me despeço, foi uma aula, foi muito corrido. Talvez a gente volte a falar futuramente sobre a tireoide. E no tema da semana seguinte vai ser sobre diabetes, que tem muito paciente interessado nisso também. Tirem suas dúvidas, o que você precisar, entre em contato comigo, com a minha clínica, Clínica São Bernardino. O telefone de contato é o 45 999 17 9900. Uma excelente semana para vocês e até a próxima.